A Presidente da Câmara de Almada está esta noite em direto no NAU. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Inês Medeiros, queria começar por pedir um ponto de situação sobre o abastecimento de água nesta altura, sobretudo depois de realizado o furo subterrâneo. Como é que estão exatamente as coisas neste momento no seu concelho? Bem, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigada pelo convite. O que eu tentei explicar logo mal declararmos o estado de alerta é que esta situação não tem nada a ver com outras perturbações que tenham havido no passado. Nós temos um real problema de captação de água, portanto, todo o nosso território, aliás, toda a península de Setúbal, não é, a água não vem de Epal, não vem de Castelo de Bode, como, por exemplo, toda a margem norte da área metropolitana de Lisboa, e, portanto, todos os municípios vivem dos seus próprios furos e depois de todo o seu sistema de distribuição. É um sistema que está envelhecido, sabemos, tem que ser renovado, só que o que aconteceu este ano é um pouco mais grave e por isso é que também nos deve alertar a todos. O problema é nós não estarmos a conseguir retirar do subsolo água suficiente para o consumo ou a utilização da água de rede que estamos a necessitar, vamos dizer assim. Portanto, as medidas que tomámos, e que foi de facto estas medidas de cortes programados e naturalmente a proibição de uma série de usos de água, que é importante, é para controlar o uso e diminuir a pressão sobre o sistema público. Não é uma situação que se vai manter eternamente. Não é isso não. Mas, sobretudo, voltar a ter os nossos reservatórios, porque a equação é simples. Se nós consumimos mais do que aquela que conseguimos ter, os reservatórios vão baixando. Nos depósitos de água suficiente para que o abastecimento seja normal. E quando é que essa situação vai normalizar, de facto? É assim, o novo furo entrou em funcionamento hoje. Pronto, não será suficiente. Mas isso vai depender... tempo ou outros furos? Não, nós tínhamos dito que era 2 ou 3 semanas e estamos a contar que possa ser isso. É que não passou nem sequer uma semana das medidas que estamos a tomar. Portanto, eu anunciei as medidas na quarta ou na quinta-feira. Portanto, é preciso ter a noção que nem sequer uma semana passou. Todos os indícios são bons. Hoje a lei dos cortes programados, que se vão manter ao longo dos próximos dias, era esta, sobretudo sobre a falta de pressão nas Sim, torneiras. porque desde quinta-feira que não há faltas de água não programadas. Portanto, isso eu quero deixar claro. Não... Prevê que entre 2 a 3 semanas que a situação volta a ser normal, digamos assim. Sim, e até se continuarmos neste ritmo, e temos que ter muito cuidado, temos que continuar a abrandar e usar o menos possível de água, temos mesmo que poupar água neste momento. Temos esperança até de conseguir um bocadinho antes, mas eu não gosto de estar a fazer promessas que não posso garantir. E essa necessidade de poupança de água em Almada é algo que tem obrigatoriamente de se manter ao longo dos tempos? Eu acho que é uma obrigatoriedade que se tem que manter em Almada e não só. Ou seja, cada vez mais... Já iremos à situação no resto e não só. Acho que a questão... entrou-se muito nesta questão que Almada estava por cima do maior aquífero da Europa. Não é assim. Grande parte da península de Setúbal está, de facto. Montijo, Moita, Barreiro... Seixal um bocadinho, Palmela também está, mas Almada, pela sua situação, não está em cima do aquífero. É por isso que desde os anos 50, do final da década de 50, os furos da Almada são no território de Corroios e do Seixal, onde há mais água. O nosso território tem muito pouca água. E começou por referir essa situação como aquela que é para si a principal responsável, mas não é... Eu não disse que era a principal responsável, então, mas é uma das... É uma das razões, claro. Então, mas porquê é que a Câmara Municipal não atuou de forma atempada para que não se chegasse a esta situação? Porque, progressivamente, a água foi faltando dos depósitos. Bem, eu já numa outra entrevista mostrei este gráfico, que eu não sei se consegue ver. É melhor mostrá-lo mesmo para a Câmara. Não sei onde é que é. Provavelmente pronto, vão ter que fazer um zoom muito grande. Não sei se isto está a brilhar. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos, de facto, um aumento muito grande
de utilização da água da rede pública, vamos dizer assim, porque quando eu falo consumo não estou a dizer que são as pessoas que estão a beber muita água. É muita água que está a sair de todo o sistema. Ora, nós temos aqui o ano 24 e temos o ano 25. O que é que aconteceu? E na linha azul, que é a água que está a sair do sistema, é este ano. É a 26, certo. O que é que nós tínhamos nos outros anos? Tínhamos picos, baixava, voltava a subir, baixava. Mesmo que depois no final tivesse aumentado. O que aconteceu este ano, e aí temos mesmo que perceber as razões disso, e pode haver várias, porque nós não temos detectado nenhuma perda de água descomunal, é que, como veem, isto é uma diagonal contínua. Ou seja, não para de subir. Mas deixe-me ver se eu entendo. Deixe-me ver se eu entendo este gráfico. Porque eu percebo que nos outros anos, mais ou menos ali a partir de março, essa curva, ou seja, o consumo começava a descer. Primeiro teríamos que procurar exatamente. 10. Mas ou seja, porque é que havia um pico de consumo, por exemplo, em janeiro e fevereiro? Claro. Não, março, abril e depois volta a subir. Tradicionalmente é também no verão, que no Conselho de Almada, até por causa da costa de Caparica, ser uma estância balnear, se consome mais água. Mas a minha questão é se a Câmara Municipal começou a perceber em março que o consumo se mantinha alto. Mas era isso que eu ia... Ou seja, e começámos logo, porque a feitura de um furo demora cerca de 2 meses a ser feito, não é? Quer dizer, eu agradeço imenso, e já agradeci a visita da Sra. Ministra, mas não foi a Sra. Ministra que chegou e abriu-se o furo, e já está. A grande vantagem desta colaboração com todas as entidades, com a APA, com a ERSAR e também agora com o apoio da Ministra, é na celeridade dos processos de licenciamento. Mas abrir um furo demora cerca de 2 a 3 meses. O que significa que começámos logo, de imediato, mal começámos a perceber isso, lançámos a procura, para já é preciso decidir onde é que se vai fazer o furo, é preciso localizá-lo. Então, lançaram a prospecção do local onde iam fazer o furo. Lançámos de imediato a prospecção. Um deles já abriu, ou seja, que já estava aberto. O outro, e foi este que foi fundamental, conseguimos de facto uma aprovação recorde, porque todas as entidades perceberam a urgência, e foi esse segundo que já está em funcionamento. Pronto. Já percebeu exatamente, porque estávamos a falar de uma necessidade constante de a população da Almada, no fundo, ter de poupar água a partir deste momento, se algum dia a reposição do abastecimento será normal, se espera que isso aconteça de facto. Não, isso claro que vai ser, isso eu não tenho dúvidas que vai ser. Agora, o que eu acho é que temos, de facto, de arranjar um sistema de redundância, e por isso é que também já estamos em conversações... Como é que poderia ser feita essa redundância? As Águas de Portugal e a EPAL fizeram-nos uma proposta que seria provavelmente a mais rápida e a mais célere de fazer. Eles é que têm que trazer a água do outro lado do rio. Portanto, Almada ser abastecido com pontos de origem noutros concelhos. E pelo menos ter um sistema de redundância e um sistema de resiliência quando estas situações acontecem. Deixa-me perguntar muito diretamente se não se sente como culpada, porque a Inês é a responsável máxima pela autarquia. Vamos lá ver. Eu, enquanto Presidente da Câmara, nunca fujo a nenhuma responsabilidade e, portanto, se houver... aliás, há uma coisa que nós já propusemos e que vamos propor, é que se crie, de facto, uma comissão eventual para perceber o que é que aconteceu este ano, porque este ano é, de facto, atípico. Agora, vamos lá ver. Para perceber com rigor, mas no seu caso, já entendeu o quê? Porque é que a Almada está a gastar assim tanta água, mais do que aquela que pode gastar? Há várias razões possíveis. Por um lado, é evidentemente o aumento da população, mas que não começou este ano. E deixe-me dizer que houve muito investimento feito nos SMAR, justamente em todo o sistema de fiscalização das condutas, das infraestruturas, das adutoras, combater as perdas, e inclusivamente temos neste momento todo um sistema de telemetria que até usa a inteligência artificial para poder ver entre a água que entra no sistema, entre a água faturada, e começar a fazer estimativas. E os SMARs, este foi um dos grandes investimentos que fizemos a esse nível, e portanto os SMARs estão muitíssimo bem equipados nessa matéria. Para resolver o problema. Mas eu vou-te dizer, não foi o suficiente, porque ultrapassou... Fosse diretamente às causas do problema. Mas as causas totais eu não escondo, ainda temos que apurar, porque como mostra este gráfico,
Porque é que esta... não houve nunca, desde nos últimos 4 meses, nenhum tempo possível de recuperação. Mas existe alguma explicação lógica dia, para si? Nem durante a noite. Mais licenciamentos do que é hábito, a população está a aumentar. Não haja dúvida. E também, mas as pessoas não estão a tomar mais banhos ou a gastar mais água nos seus consumos diários do que seria habitual. Há mais piscinas? Sim, há também o bairro da Penajóia, isso é um problema para si? Não, Penajóia também não é, até porque o consumo na zona de onde está a Penajóia baixou. Ou seja, nós não é por aí, não é essa a questão. Não é por aí. Onde está a aumentar mais o consumo é, de facto, na costa de Caparica e na Charneca e na Sobreda, que é onde está a haver mais construções, muitas construções. E, portanto, haverá aqui certamente... Mas quem licencia as construções, naturalmente, é a Câmara Municipal. Nós já não licenciamos construções, isso é um erro. Não, então quem é que licencia as construções? Desde o Simplex... A Câmara não dá autorização para as pessoas construírem naqueles terrenos? Não, o Simplex retirou a possibilidade de licenciamento às câmaras. Então, se quiser construir uma casa em Almada, não tem que pedir uma licença nem à Almada, Câmara? nem em sítio nenhum. Comunica à Câmara que vai iniciar as obras. Naturalmente tem que envolver os SMARs. Desculpa, sou eu que estou desatualizado, julgava que era um município e o seu departamento de urbanismo que depois licenciava as construções. Pronto, mas eu sou completamente contra o Simplex e quero dizê-lo. E não excluo que também esta questão do Simplex possa ter a ver aqui com algum aumento que também estamos a ver, porque de facto os aumentos correspondem muito aos aumentos de construção. E nós perdemos instrumentos essenciais para fiscalizar os projetos e, sobretudo, fiscalizar previamente. Ou seja, eu peço desculpa, julgava que os municípios ainda tinham a autonomia e o poder sobre as construções e o seu próprio urbanismo. Uma das críticas que lhe tem sido feita a propósito desta crise está relacionada com o seu vereador da Câmara, que é da CDU e que desempenha as funções de presidente nos serviços municipalizados do Conselho de Almada, porque ele tem no currículo uma licenciatura em ensino básico do primeiro ciclo, tem um programa avançado em administração municipal do ISCTE, especializou-se em gestão e marketing do desporto também pelo ISCTE. Foi a senhora que o nomeou? Vamos lá ver. Desde que eu nunca tive maioria absoluta, isso talvez seja bom lembrar. Nos 2 primeiros mandatos nós tivemos um acordo com o PSD. No primeiro mandato eu era presidente, mas o administrador executivo da administração era do PSD e que eu não sei, sinceramente não sei se é licenciado ou não, eu acho que não, mas não sei, mas é um eleito. E devo dizer que até há 1 ano e meio estes lugares eram obrigatoriamente ocupados por eleitos. Obrigatoriamente. E só há cerca de 1 ano e meio é que a lei mudou. Mas preferência que fossem eleitos com competências em água. Não pode ser. Assim, nós não vamos interferir na lista de cada um. E eu, então, também não podia decidir sobre coisa nenhuma, porque, de facto, há poucas áreas... Portanto, obrigatoriamente, o eleito por aquele partido, neste caso a CDU, teria de ser colocado naquele lugar, é o que me está a dizer. Não, resulta de um acordo. No segundo mandato, voltámos a ter um administrador do PSD, pronto, que neste caso já não tinha funções executivas, estava só como membro da administração e portanto, os SMAs sempre foram o espaço de acordo entre... os SMAs, na realidade, são uma espécie de instrumento político para que mas o que interessa haja um acordo na Câmara. Deixa-me dizer os SMAs têm uma equipa de engenheiros e de técnicos ultra qualificados. A sério. E como eu lhe digo, neste momento, inclusivamente, até ao nível dos equipamentos de avaliação, fiscalização, os SMAs são uma referência. Agora, nós temos infraestruturas... Estava a dizer que esse não é o problema, o facto do presidente dos SMAs ser licenciado em ensino básico e ter sido já professor do ensino primário. O que eu acho que é necessário e que no mandato anterior existia e que também tem que existir neste momento, é depois também ter alguém como diretor delegado, que esse sim
tem que ter todas as qualificações. A última diretora delegada era jurista, era uma grande jurista, não era engenheira, mas era jurista, mas os diretores de serviços são todos devidamente qualificados. Portanto, não vai mudar a administração dos SEMARs depois disto que aconteceu em Almada? Não, porque, volto a dizer, eu estar a mudar, para já não sou eu sozinha, embora tenha o poder de o fazer, mas nunca faria essa questão, e neste momento teria que ser um assumir de responsabilidade sobre este ano, sobre estes primeiros 6 meses deste ano, que eu acho que não seria justo. Deixe-me perguntar-lhe se os seus municípios, neste caso os clientes dos serviços municipalizados de Almada, vão ou não ser ressarcidos pelas falhas destes dias no abastecimento. Já existe vamos lá ver. Há uma questão que é muito importante. Os SEMARs são uma entidade regulada. Portanto, qualquer benefício que a gente possa dar tem que ser autorizada pela entidade reguladora que é a ARSAR. Certamente que haverá alguma compreensão por parte da entidade. Não tenho dúvidas. Portanto, nós já estamos neste momento a ver quais são as possibilidades. E quais Dito isto, só podemos fazê-lo e seriamente uma vez o sistema estabilizado. Porque se nós estamos a ressarcir as pessoas, temos que perceber qual foi a duração em que elas foram penalizadas. Quais podem ser, no fundo, as contas finais. Ou seja, e a compensação precisamos das contas finais para poder decidir. Assim como também ao nível dos comerciantes, eu já fiz hoje uma carta para enviar a todos os comerciantes, à semelhança do que fizemos quando foi, por exemplo, o Covid. Depois, no final do ano, no final do verão, ou quando já for possível fazer um levantamento e um comparativo, seja com o ano anterior, seja de um mês para o outro, podermos eventualmente, sim, dar alguma compensação. Eventualmente ou com alguma dose de certeza? Não, eu estou a falar da nossa intenção. Agora, mais uma vez, nós só vou poder ter a certeza... Depois de uma autorização da entidade reguladora. E não só, e depois de podermos ter contas finais e sabermos quantas pessoas exatamente é que foram afetadas. Mas sim, é a nossa intenção. Disse numa entrevista que autarcas de norte a sul, não só do PS, todos os partidos lhe enviaram votos de solidariedade. Deixe-me perguntar, se quiser responder, que autarcas são esses e porque é que acha que eles compreenderam a situação? O que é que lhe disseram em concreto? Disseram que a vida da autarca é de facto cheia de imprevistos, de dificuldades e que sabem bem o que é, de repente, termos que assumir tudo o que acontece no território e que o fazemos. E, portanto, não vou, obviamente, estar a revelar, porque teria que lhes pedir a eles, não é? Como é óbvio, mas deixe-me dizer-lhe que, de facto, os autarcas são... Eu volto a dizer, eu acho que na política são neste momento onde está ainda o que eu queria perceber é se foi só uma troca de mensagens solidárias ou se ficou com mas não foram só os autarcas, não foram só autarcas, ainda agora... eu não gosto de dizer. Não, foram outras personalidades do país que... Mas em relação ao autarca, se ficou com a ideia de que eles percebem mesmo a dificuldade que o Concelho de Almada está a viver? Acho que eles percebem mesmo. Sim. Porque podem passar pelo mesmo. Também, ou então já passaram pelo mesmo. Há vários municípios que já passaram pelo mesmo. Agora, é evidente que não é a mesma coisa. Claro, a dimensão da Almada, o ser no coração da área metropolitana de Lisboa, é evidentemente uma situação diversa. Mas deixe-me dizer uma coisa. A ideia de que este problema não estava... Da crítica ao Poder Central. Sim, mas já lá vou. Mas é assim, esta ideia de que este problema não estava a ser tratado é falsa. Deixe-me dizer que, graças justamente ao esforço também muito dos autarcas do Partido Socialista, criámos uma comunidade intermunicipal agora da Península de Setúbal, acima da Península de Setúbal, que é um instrumento que nos permite justamente ter e pensar uma gestão daquele aquífero de forma partilhada e, sobretudo, consistente. E da mesma maneira que nos permite também criar os financiamentos necessários para a recuperação das infraestruturas que todos nós disse que Almada recebeu uma série de caminhões de cisterna vindos
de outros concelhos da região. Sim, caminhões cisternas alimentares. Também não pode ser qualquer caminhão cisterna, e eu digo isso porque é preciso ter cuidado. Uma coisa é a generosidade, mas a água tem que ser transportada em condições especiais para garantir toda a falar de água potável, mas exatamente. Que concelhos é que ajudaram? Olha, ali à volta, o Barreiros, Sesimbra, Moita, que são aqueles que são mais próximos, mas estou certa que se mais precisássemos também. O Eiras também ofereceu todo o seu apoio, Torres Vedras, muitos dos caminhões... Já estão fora da região ali de Não, mas não estão. E o Seixal, que tem uma grande fronteira com a Almada, não ajudou? O Seixal, nós temos que resolver uma questão com o Seixal. O que é que se passa com o Seixal? Entre Almada e o Seixal? O que se passa com o Seixal é uma questão, o nosso maior furo que estava no Seixal, que é de longe aquele que mais abastece, teve uma derrocada, desabou, pronto, e portanto houve de facto o ano passado, por parte da Câmara do Seixal, a recusa em autorizar a criação, nem era de um novo furo, era da deslocação daquele que já existia. Bom, isto acabou por estar... no atual aquífero de Setúbal, ou não? Sim, claro, o Seixal tem mais acesso à água, perdeu tem esse mais... acesso, o Seixal recusa esse acesso. Não, ainda temos lá muitos furos, vamos ter calma, ainda temos lá muitos furos. Agora, é evidente que o acordo que temos que fazer é que todos os nossos furos do Seixal são muito antigos e, portanto, o que aconteceu a um pode acontecer a outros. E, portanto, temos que ter aqui a garantia que este bem essencial não é de ninguém. Mas há má vontade a água é um bem público. Do seu colega autarca do Seixal. Eu não vou comentar isso aqui. Mas não falou com ele no meio desta crise? Não, falei, mandei-lhe uma mensagem e, entretanto, ele tem estado a negociar com o presidente dos SEMARs, que é a pessoa indicada com quem ele deve negociar. E em relação ao poder central, porque disse que o poder autárquico era ainda o que melhor o país tinha a esse nível na política, sentiu-se maltratada pelo poder central, foi isso? Não, quer dizer, senti-me um bocado até ofendida com a primeira entrevista da Sra. Ministra do Ambiente, mas quero saudar aqui justamente a sua coragem, a sua frontalidade e a sua integridade quando nos veio visitar a Almada. Agora, a Ministra mudou de opinião, foi mal informada num primeiro momento, foi isso? Se me pergunta, eu acho que ela foi mal informada no primeiro momento. Aliás, uma informação que o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, continuou a insistir naquela questão. Foi tratado quase como uma querela política nacional entre o PSD e o PS. Eu acho que isto foi muito empolado, vou ser franca, pelo governo para tentar esconder. Eu não estou a dizer que não é grave, hein? Vamos lá ver. Não estou a dizer que a situação que estamos a viver não é grave, longe de mim. Mas acho que houve um grande empolamento, não é? Nem percebo porque é que o líder parlamentar do PSD dá uma conferência de imprensa sobre esta matéria. Eu acho que foi uma tentativa de tentar fugir da polémica dos exames e de uma série de polémicas de coisas que de facto não estão a correr nada bem. Por estes dias, que imagino que foram complicados no primeiro momento para os almadenses, ficaram sem água, mas para si imagino que também, chegou a pensar em abandonar a Câmara? Nunca, sabe que eu não sei... Não ter água nas torneiras é uma situação suficientemente grave para um autarca. É gravíssimo e volto a dizer, eu não estou, nunca em momento nenhum minimizei, mas sabe que... Mas qual é a linha que separa um autarca de uma demissão numa altura destas? Mas desculpa lá, eu nem percebo porque é que se debate isso, sinceramente. Eu acho que isso foi uma invenção da oposição interna. É assim, acham mesmo que é o Presidente da Câmara que tem que andar a controlar os níveis dos reservatórios? Não. O Presidente da Câmara... É responsável máximo pela autarquia. E foi o que eu fiz. Está bem, mas estamos a falar dos SEMARs, que têm uma administração própria e que têm uma gestão própria. E eu considero que fiz aquilo que todo o autarca faz, que é quando há um momento de grande dificuldade, é chegar-se à frente, declarar o estado de alerta, assumir o controle e tomar as medidas que têm que ser tomadas. Portanto, e foi isso que aconteceu e, infelizmente, as coisas estão a funcionar. A demissão por uma questão de responsabilidade política, isso nunca lhe passou pela cabeça?
Vamos lá ver, há um problema da distribuição de água. Não estamos a falar de um entre os rios ou de uma tragédia que possa, como aconteceu noutros municípios. Portanto, vamos ter a calma, não é? Inês de Medeiros, muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada.